A estrela do FC Porto, João Pinto, que nunca se apagará. João Domingos da Silva Pinto nasceu no dia 21 de novembro de 1961 em Vilar do Andorinho, Vila Nova de Gaia. Começou a jogar futebol no Clube de Futebol de Oliveira do Douro quando tinha 12 anos. Aos 14 anos ingressou no Futebol Clube do Porto, e enquanto fazia sua formação no Clube das Antas jogou em todas as posições, exceto a guarda-redes. Na temporada de 1980-81 passou a fazer parte da equipa sênior, tendo conquistado nessa temporada a Taça Associação de Futebol do Porto. Em 1982-83 já com Pedroto a treinador, João Pinto conseguiu a titularidade lateral direito. Na época de 1983-84 venceu de novo a Taça Associação de Futebol do Porto e conquistou a sua primeira Taça de Portugal ao derrotar o Rio Ave FC no estádio do Jamor por 4-1. Apenas 2 semanas mais tarde marcava presença na cidade suíça de Basileia para defrontar a Juventus FC de Itália na final da Taça dos Vencedores das Taças. Infelizmente a equipa portista não conseguiu levar de vencida a formação italiana. Nas 2 temporadas seguintes sagrou-se bicampeão. Em 1986-87 o Futebol Clube do Porto não conseguiu conquistar o título nacional, mas mais importante do que isso sagrou-se campeão europeu na cidade de Viena na Áustria ao derrotar na final os alemães do Bayern de Munique por 2-1. Ficou para a história o facto de João Pinto ter recebido a taça, por ser o capitão da equipa, e não mais a largar. Sobre isso, o ex-capitão disse recentemente o seguinte: "E ainda bem que fiz isso da outra vez, porque passados 20 anos ainda apareço sempre com a taça na cabeça." Risos. Se a tivesse partilhado na altura, se calhar hoje já ninguém se lembrava de mim. Assim, ainda vão falando de mim, risos. Na época seguinte, 1987-88, já sob o comando de Tomislav Ivic com João Pinto sempre a lateral direito, o Futebol Clube do Porto venceu a Taça Intercontinental no dia 13 de dezembro em Tóquio, no Japão, ao vencerem os uruguaios do CA Penharol por 2-1. O terreno de jogo, em vez de apresentar o verde da relva, estava completamente branco pela neve que continuou a cair com o decorrer do desafio. Um mês mais tarde jogou-se a segunda mão da Supertaça Europeia no Estádio das Antas contra os holandeses do FC Ajax. O Futebol Clube do Porto partia em vantagem pois tinha ganho o jogo da primeira mão por 1-0, resultado que repetiu no jogo disputado nas Antas e que valeu a conquista de mais um troféu internacional para João Pinto. No final dessa temporada o FC Porto sagrou-se campeão nacional e venceu a Taça de Portugal ao derrotar na final o Vitória de Guimarães por 1-0. Foi campeão em 1989-90 de novo sob o comando técnico de Arthur Jorge. Nas temporadas de 1991-92 e 1992-93 sagrou-se bicampeão já com o treinador brasileiro, Carlos Alberto Silva. Esteve ainda nos 3 primeiros dos 5 títulos conquistados pelo Futebol Clube do Porto, nas épocas de 1994-95 a 1998-99. No final da temporada de 1996-97 decidiu por um ponto final na sua brilhante carreira futebolista, e na apresentação do plantel portista aos sócios da época seguinte, despediu-se dos adeptos de uma maneira simbólica quando entregou a camisola com o número 2 e a braçadeira de capitão a Jorge Costa. Foi o único jogador português a ter a honra de ser capitão de uma seleção mundial a quando da festa de despedida de Zico, isto depois de já ter feito parte também da mesma seleção mundial na festa de Platini. Jogou também pela seleção nacional onde marcou presença no Campeonato da Europa de França em 1984 e no Campeonato do Mundo do México em 1986. Quando disputou o 67º jogo com a camisola de Portugal, João Pinto tornou-se no jogador português com mais internacionalizações, recorde que deteve até Vitor Bahia ultrapassar. Ainda assim, e apesar de já estar afastado do futebol há mais de uma década, João Pinto ocupa um lugar entre os 10 jogadores portugueses mais vezes internacionais. A despedida da seleção aconteceu no local que sempre o idolatrou, no Estádio das Antas, quando Portugal defrontou e derrotou a Ucrânia por 1-0 em 1996. Terminada a sua carreira como jogador de futebol, João Pinto assumiu em 1997-98 o comando técnico da equipa de juniores do Futebol Clube do Porto, lugar que manteve durante 7 temporadas. Em 2004-2005 foi convidado para fazer parte da equipa principal onde desempenhou durante 2 anos a função de observador, passando depois a treinador adjunto da equipa técnica liderada por Jesualdo Ferreira. Na temporada de 2010-2011 passou pelo comando técnico do SC Covilhã. Seguiu-se em 2012-2013 o GD Chaves, tendo levado o clube flaviense à vitória no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Palmarés como jogador.
Uma taça intercontinental. Uma taça dos clubes campeões europeu. Supertaça europeia. 9 campeonatos nacionais da primeira divisão, Portugal. 4 taças de Portugal. 8 supertaças Cândido de Oliveira. 2 taças Associação de Futebol do Porto. Palmarés como treinador. 1 campeonato nacional segunda divisão, Portugal. Como treinador dos juniores A do FC Porto. 2 campeonatos nacionais, 1997, 98 e 2000, 2001. 1 campeonato distrital, 1997, 98. Como treinador adjunto do UFC Porto. 3 campeonato nacional, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009. 2 Supertaça Cândido de Oliveira, 2006, 2009. 1 Taça de Portugal, 2008, 2009. Olá, gostou deste vídeo? Espero que sim. Gostaria se possível que você se inscreva no nosso canal Conheça Portugal, assim vai me ajudar ao crescimento do canal e me incentivar a trazer mais vídeos aqui no Conheça Portugal. Comente de onde você é, qual jogador e futebolista gostaria que eu traga aqui um novo vídeo no canal. Então subscreva, deixe seu like, comente, ative o sininho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.